Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui, né, recorrendo a esse meio para conseguir cumprir no correto a nossa obrigação de, de conversar com vocês sobre esses temas da disciplina de introdução ao estudo do direito. E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da norma jurídica, né? Então, a gente já começou na aula passada a falar sobre em que consiste o que significa norma, que não é um conceito específico do direito, mas que possui para a gente um significado, uma importância especial. Vimos também que a norma jurídica tem uma especificidade em relação às outras normas, as normas morais, as normas religiosas, e essa especificidade repousa principalmente em sua coercibilidade, ou seja, a possibilidade de aplicação forçada da sanção. Na sanção, a gente estudou as suas possibilidades, tanto a sanção em potência, que é a coerção, como a coação, que é a sanção efetiva. E vimos que toda norma jurídica ela possui no seu imperativo um modal deôntico, seja de obrigatoriedade, seja de proibição, seja de permissão, certo? Começamos a ver as tipologias da norma jurídica, começando com a tipologia de Hans-Kelsen, que diferencia a norma jurídica da proposição jurídica. Depois passamos pela tipologia de Robert Alexi, que vai entender a norma jurídica como um gênero de que são espécies a regra e o princípio, certo? Mas ambos tendo uma força normativa. E hoje nós vamos ver outra tipologia importante que eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu... Vejam só se está aparecendo aí a tela compartilhada. Estão vendo? Sim. Já conseguem ver? Aparece carregando. Agora foi. Agora foi, pronto, perfeito. Certo, então, nós temos aí isso que a gente já viu, né? Deixa eu só ver aqui o passo. Pronto. Então, isso aqui tudo a gente já viu. Tivemos o caso prático, para vocês entenderem melhor em que consiste a distinção entre enunciado normativo e norma jurídica. Passamos por Kelsen, Alexi e agora chegamos a Friedrich Miller. Friedrich Miller vai ter uma ideia de norma jurídica muito interessante, porque se coaduna com aquela nossa distinção que a gente faz entre norma e enunciado normativo. Porque ele defende que aquilo que a gente vê como texto, e ele chama de programa da norma, vai revelar apenas uma parte do que realmente é a norma jurídica, certo? Então, quando a gente olha para o artigo 121 do Código Penal e vê lá, matar alguém, pena de reclusão de 20 anos, aquilo encerra apenas uma parte do que a norma jurídica de fato é. Lembrem que a gente fez naquele exercício da aula passada uma prática de como vários enunciados normativos podem se juntar para formar uma só norma jurídica, não é isso? Miller vai além, diz que quando a gente olha para o texto, ele mostra necessariamente menos do que ele pode mostrar, ou do que ele deveria mostrar, porque ele mostra apenas o que ele chama de programa da norma. São os elementos linguísticos, são os signos que a gente observa na leitura de um texto. Eu estou me referindo principalmente à norma legal, né? E, no entanto,
por trás desse texto existem outros elementos que não são linguísticos, que são, que são observáveis ou que são compreensíveis no âmbito de aspectos culturais, que se somam a esses elementos linguísticos para formar a totalidade da norma. Eu sempre gosto do exemplo do iceberg, né? Então, se a gente olhar a norma como um iceberg, nós temos que reconhecer que o iceberg ele tem uma pontinha que é visível no mar, né? Mas há muito mais, né, por debaixo da água, então que fica submerso. A gente vê, então, no que aparece aos olhos de quem está navegando, o programa da norma, aquilo que está visível, aquilo que está visível quando a gente lê o texto. Mas subjaz a essa ponta visível algo que está escondido muitas vezes e que cabe ao intérprete, ao decodificador, ao hermeneuta clarear. Por exemplo, quando a gente menciona, né, nos exemplos que a gente trouxe nas aulas passadas sobre fontes do direito, o que é repouso noturno. Repouso noturno, a gente tem uma concepção linguística, né? Repouso poderia fazer crer ao intérprete que só caberia a majorante do furto se a pessoa estivesse repousando, né? E a gente viu que não é o caso, não foi isso que a jurisprudência reconheceu em relação a esse artigo do Código Penal. Então, existe, além do elemento linguístico, algo que não está ali colocado, que é o que Friedrich Miller vai chamar de âmbito da norma, certo? Então, esse âmbito da norma, ele é produzido a partir de elementos da realidade social. Então, dos costumes, da cultura, certo? Imaginem quando a gente falava em legítima defesa da honra, os aspectos que se subjaziam a essa aplicação, que hoje não mais se justificam, né? Se é que se justificaram em algum momento anteriormente, mas pelo menos a prática jurídica terminava por dar ensejo a essa possibilidade. Hoje não mais, no Brasil, certo? Compreendem bem essa distinção entre o programa da norma e o âmbito da norma? Ou não ficou claro? Tudo ok? Certo. Aqui a gente vai falar também muito rapidamente das classificações que a gente vai colher em relação às normas como um todo. Deixa eu ver aqui, tem alguém querendo entrar ainda. Pronto. Nós temos normas de conduta, que são chamadas as normas primárias, e as normas de organização, que também são chamadas normas secundárias, certo? Normas de conduta são normas que visam a regular os comportamentos humanos. As normas de organização, nem sempre. Elas visam a dar a ideia de sistema, a clarear, muitas vezes, a aplicação de outras normas de conduta, como quando a gente vê lá no Código Civil a definição da existência de o artigo que diz há pessoas jurídicas de direito público e direito privado. Então, essa não é uma norma de conduta. Ou quando o Código Penal diz são considerados funcionários públicos, tal situação, tal, 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 tal. Então, para que servem essas normas? Para possibilitar a aplicação de outras normas de conduta. Em relação à questão do funcionário público, existem crimes que só são praticados por funcionários públicos. Então, eu preciso saber o que são funcionários públicos para efeito penal, para poder saber se aquela pessoa cometeu aquele crime que é próprio de funcionário público. Entendem? Então, são normas para possibilitar justamente o entendimento ou a aplicação dessas outras normas ditas primárias, certo? Nós temos também, em relação à sistematização, a divisão entre normas constitucionais, que são normas que elas passam por um processo
de elaboração diferente das demais, né? Uma Constituição, como a gente viu lá, tanto em fontes do direito, né, como nos ramos do direito, a gente falou em direito constitucional, a gente viu que a Constituição possui uma primazia em relação às outras fontes do direito, pelo menos no nosso sistema, em que há uma Constituição rígida ou semi-rígida e que prevalece sobre as demais fontes, sobre as demais normas do direito. Então, ela tem essa primazia porque, para a elaboração da Constituição, eu preciso de um poder constituinte originário, né, em que há uma convocação de uma Assembleia Constituinte que vai romper com o sistema que prevalecia antes. Como a gente falou, o direito constitucional, ou a Constituição, dá a cara do Estado. Então, tanto para esse poder constituinte originário, como para o poder constituinte derivado, eu tenho uma formulação diferenciada. Está em discussão, né, no Congresso atualmente, nessas últimas semanas, é só o que a gente ouve falar, sobre o pacote de corte de gastos e sobre a modificação a regulamentação dos tributos. Mas em relação ao pacote de corte de gastos do governo federal, a gente tem ouvido falar que existe uma frente que está pretendendo proceder a uma modificação na Constituição, certo? É um processo muito mais complicado, envolve votação bicameral, Câmara e Senado, em 2 turnos, e depende de um projeto de emenda que não tem o aval não tem a sanção do presidente da República, né? Então, é o Congresso que promulga essa emenda. E essa emenda fica lá, tem um quórum especial, certo? Então, vejam que é um processo bem diferenciado para a formulação das normas constitucionais. É diferente das normas ditas codificadas. O que é que existe de especial nas normas codificadas? Se elas são normas codificadas, é porque são normas que estão dentro de um próprio código, certo? Então, se elas estão dentro de um próprio código, elas regulam matérias relacionadas a um ramo do direito todo, como a gente tem hoje o Código Civil. Então, no Código Civil a gente tem regulação da parte geral, sobre os direitos da personalidade, sobre a questão de atos jurídicos, fatos jurídicos, relações jurídicas, as pessoas jurídicas, questão da personalidade, né? Nós temos a regulação de direitos reais sobre as coisas, obrigações, contratos, sucessões, responsabilidade civil, ou seja, é um mundo de coisas. Tudo para caber num código só, numa lei só. Então, é muito difícil a gente conseguir, num regime democrático principalmente, um consenso sobre matérias tão abrangentes da nossa vida. Imagine a gente ter um Código Penal da década de 40, que está fazendo mais de 60 anos, né, 64 anos da sua promulgação. E por que a gente não consegue, apesar de haver vários projetos, desde que foi promulgado esse código, haver vários projetos, grupos de estudo, e por que a gente não consegue promulgar um novo Código Penal? Porque código é difícil ter consenso. Vejam que não é por acaso, eu sempre chamo a atenção, que as grandes os movimentos mais férteis para a promulgação de códigos são regimes ditatoriais. Então, nós temos lá na era Vargas, a gente tem Código Eleitoral da década de 30, o Código de Processo Civil da década de 30, Código de Processo Penal da década de 40, certo? E, portanto, num regime que não tinha uma participação do parlamento de forma mais efetiva. Da mesma forma, a gente tem um Código Eleitoral
que ainda está em vigor no país, com algumas modificações, com muitas modificações, aliás, com leis esparsas, mas um código eleitoral da década de 60, depois de instalado o regime militar. E também nós tínhamos o Código de Processo Civil de 73, certo? Tivemos um Código Penal que foi revogado na vacatio legis, então, mas tivemos também um Código Penal. Enfim, só para mostrar para vocês que o que aconteceu em relação ao Código Civil de 2002 e o Código de Processo Civil de 2015 é algo realmente extraordinário. Conseguir reunir ambiente para a sua aprovação, mesmo sob a égide de um regime democrático, certo? As normas codificadas, portanto, são mais difíceis de aprovação porque abrangem muitas matérias. Diferente das chamadas leis esparsas ou leis extravagantes. As leis esparsas são leis que regulam questões mais específicas e que ou se juntam às codificações ou mesmo têm uma atuação própria em relação a determinada matéria. Nós temos, por exemplo, o que a gente chama de estatuto, que são codificações menos abrangentes. A gente tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou o Estatuto do Desarmamento, mas eu posso ter uma lei que proceda a pequenas modificações ou institua alguns tipos penais específicos. A gente tem a lei dos crimes contra a ordem econômica, a ordem financeira e a ordem tributária. Tem uma lei específica que trata de crimes específicos que vão se juntar ao rol de crimes que já existem no Código Penal. Então, eu não precisaria renovar todo um Código Penal, ele já existe, e existem leis esparsas que também prevêem crimes e que são estudados no âmbito do direito penal. Por isso que quando vocês forem observar no Vade-Mecum, ele não tem só os códigos, ele também tem a legislação esparsa, ou o que a gente chama de legislação extravagante, certo? E, obviamente, a sistematização é diferente, porque elas é como se fossem anexos que se juntam àquilo que já existe. Diferente também do que a gente chama de consolidação, as normas consolidadas, como é que acontece a sua formação? Existem normas vigentes, é nomeado um grupo de pessoas, estudiosos, né, que vai sistematizar aquilo que já existe e reúne num só corpo normativo. Então, quem poderia me dar um exemplo de norma consolidada? Alguém lembra? A CLT seria, professor? Perfeito, Consolidação das perfeito, Thiago. leis. A CLT, consolidação das leis do trabalho, exatamente, certo? Então, por que consolidação? Os responsáveis pela consolidação na época reuniram todas as leis, todas as regras, princípios que já vigiam, né, já vigoravam, e apenas fez uma reunião num só corpo, né, com o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, para não ficar um bocado de leis passa sem saber o que é que vigorava, né? Então, é um trabalho realmente dificultoso, só que é menos dificultoso do que a da codificação, porque a codificação pode inovar, pode trazer algo novo, certo? A consolidação, em regra, não. Ok? Tranquilo em relação a essa classificação? Alguma dúvida? Bom, quanto à obrigatoriedade, a gente já falou aqui, né? Existem normas de ordem pública, ordem privada, e vimos também que há uma crítica, né, de Michel Miali, por exemplo, a essa divisão, porque, segundo essa divisão, as normas de direito da ordem pública, as normas de ordem pública teriam caráter cogente, imperativo, e as normas da ordem privada, um caráter mais permissivo. Mas essa distinção não é absoluta, né? Ela tem fins didáticos e também elas guardam a consonância com essa distinção que se faz entre o público e o privado, que termina facilitando a compreensão do direito no modo de produção capitalista. Essa é a crítica que Michel Miali faz, porque
A rigor, existem normas de ordem privada que também têm caráter cogente, obviamente, certo? Então, esse critério não é de todo absoluto e talvez esteja reduzindo a cada dia mais a sua importância, até porque a publicização do direito privado e muitas vezes a privatização do direito público, né, em alguma medida também observável, certo? Agora, pessoal, chega numa parte mais operacional em relação às normas jurídicas que diz respeito à validade, vigência, eficácia dessas normas. O que a gente observa é que eu posso chamar uma norma de válida, pelo menos no aspecto formal, se ela é criada de acordo com os critérios estabelecidos no sistema jurídico para essa criação. Então, vamos lá. Se eu quero criar uma norma válida, eu preciso obedecer a todas as regras que são estabelecidas para a criação da norma legal. Qual é esse caminho? Eu preciso de um projeto de lei que seja elaborado por alguém que tenha a legitimidade de elaborar esse projeto de lei. Esse projeto de lei tem que ser apreciado pelas mais diversas comissões, que também são previstas no processo legislativo, né? Comissão de redação, comissão de finanças, comissão de Constituição e Justiça, ok? Depois disso, se submete esse projeto à apreciação do parlamento, né? Seja a Câmara, seja a Assembleia Legislativa, seja a Câmara Federal ou o Senado, e depois vai para a sanção do chefe do executivo, ok? Então, se eu preencho esse caminho todo e no final o chefe do executivo sanciona a lei, o que é que eu posso chamar? Essa norma tem validade formal, certo? Maria Helena Diniz ainda tem traz um outro sentido de validade, que é no sentido axiológico, né, valorativo, que ela termina assemelhando ao que a gente compreende como eficácia, certo? Então, as normas têm uma validade axiológica se elas têm capacidade, potencialidade de produzir efeitos. Mas esse é um aspecto que a gente vai tratar mais na eficácia, portanto, vamos ficar aqui apenas com o aspecto formal da validade, como aquele que a maioria dos autores vai adotar, ok? Pois não, Andrew? Professor, repete o aspecto axiológico. Não O compreendi. axiológico é o seguinte: você tem uma norma é válida se ela tem a potencialidade de produzir efeitos. Então, ela tem eficácia, efetivamente. Então, eu não vou observar apenas se ela preencheu todos os requisitos para que ela existisse como norma legal. Ela tem que ter a possibilidade de aplicação, de produção de seus efeitos. Se uma norma ela não está sendo executada, se ela não está sendo cumprida, ela é despida de validade axiológica, porque as pessoas não a compreendem como obrigatória, né? A gente sempre menciona o caso do uso do kit de primeiros socorros, assim que foi promulgado o Código de Trânsito Brasileiro, havia a obrigatoriedade do kit de primeiros socorros. E isso caiu em descrédito tão grande que terminou havendo o afrouxamento da cobrança por parte das próprias autoridades de fiscalização de trânsito. Entende? Então, o que é que faltou a essa norma que não pegou? Justamente aquilo que Maria Helena Diniz chama de validade axiológica. É uma norma válida? É. Ela está lá prevista no Código de Trânsito, só que ela não teve efeito prático. Portanto, ela é despida da validade no sentido axiológico. Certo? Mais claro? Sim, professor. Perfeito. Valeu. Ok. Dentro da validade, a gente vai destacar o aspecto do que a gente chama de vigência. A vigência
é o recorte da validade no tempo e no espaço. Vamos falar primeiro da vigência no tempo, das normas legais no tempo. E eu friso assim, as normas legais, porque a vigência das normas costumeiras ou a vigência das normas ou jurisprudenciais, né, elas têm algumas peculiaridades, mas vamos ficar aqui nas normas legais, certo? Em relação à vigência das normas legais do tempo, a gente tem dois momentos importantes. Um primeiro momento que demarca a existência da norma legal, que a gente chama de promulgação, ou seja, cumpriu todo aquele itinerário, foi promulgada a lei, né, com a sanção do chefe do executivo ou com a promulgação por parte do Congresso Nacional em relação às emendas constitucionais, por exemplo, certo? E eu tenho um momento da publicação que demarca não a existência, mas a obrigatoriedade. Então, quando a norma é promulgada, ela apenas diz que existe, mas não necessariamente ela começa a ser obrigatória, a produzir efeitos reais, certo? Isso por dois motivos. Eu posso fazer a votação num dia e dizer, olha, não dá tempo não vai sair no Diário Oficial de hoje, tá? Porque o Diário Oficial de hoje já saiu, já foi publicado, então vai sair no Diário Oficial de amanhã. E então ela só pode passar a ser obrigatória a produzir efeitos a partir de amanhã, certo? Isso é um caso. Outro caso é quando existe a previsão por parte do legislador de um início mais distanciado daquele momento, certo? Para o início dessa vigência, que é o que a gente chama de vacatio legis. Alguém sabe dizer o que é vacatio legis? Já ouviu falar dessa expressão? Alguém lembra? Eu acho, Já ouviu professor, falar? que é o tempo onde a lei é publicada e o tempo onde ela efetivamente começa a produzir seus efeitos, né? Perfeito, exatamente. E por que que isso acontece? Ora, se ela já está publicada, já passou por todos os requisitos, por que que a gente vai esperar, o legislador inventou de esperar para ela produzir efeitos? Adequação social, né? A gente precisa absorver essa regulação da norma para a sociedade, né? E vocês acham que todas as normas têm essa previsão? Qual é a regra que vocês acham que prevalece? Acho que tem normas, por exemplo, tem algumas normas que são aplicadas de imediato e outras normas que são aplicadas, dependendo do quão impactante ela é para a sociedade, maior é o tempo, né? Perfeito, Vitor. Esse é um critério importante. Se eu tenho uma norma que ela afeta pouco a sociedade, eu posso dizer, como é a regra, dizer que essa norma passa a vigorar na data da sua publicação. É a regra. Só que imaginem um código civil, ou imagine um código penal, o Código de Processo Civil, que impacta todos os processos que estão em vigor no Brasil inteiro. Não é uma norma que eu possa exigir a sua aplicação no dia seguinte à sua votação, não é verdade? Então, o próprio legislador prevê para essas normas que têm mais impacto e dependem de uma adaptação maior da sociedade para a sua execução, o que se chama de vacatio legis, que é o tempo entre a promulgação e o início da vigência do seu texto, ok? Então, a gente teve isso em relação ao Código Civil, uma vacatio legis de 1 ano, teve isso em relação ao Código de Processo Civil, vacatio legis de 1 ano, e a gente tem uma vacatio legis que é constitucionalmente prevista para os tributos. Ninguém pode aprovar um tributo e fazer com que ele valha a partir do dia seguinte. Nós temos alguns princípios, como o da anterioridade da lei. Por que que se está querendo aprovar o tributo já nesse mês de dezembro, de forma até
preocupada e tal, para que isso aconteça logo, né? Para que ele possa ser cobrado a partir do próximo ano. Porque se não for, ele só pode, se ele for, por exemplo, o imposto de renda, se essas regras forem aprovadas no próximo ano, só podem ser exigidas no ano seguinte, certo? Então, a vacatio legis, porque vai mexer no nosso bolso, a gente precisa do planejamento, né? Eu digo, o cidadão brasileiro, certo? Então, existe essa previsão da vacatio legis. O início da vigência dessa norma legal não coincide com a publicação, porque o próprio legislador faz essa opção para essa não coincidência, certo? Tranquilo? Ok. A gente falou do início. E o término? O término da vigência da norma legal pode ser ou por revogação, quando uma norma posterior revoga essa anterior, ok? Mas também pode ser por alguns eventos futuros que são ou não pré-definidos. Se eu tenho um evento futuro certo, eu estou falando de um término de uma norma legal que vai viger até um determinado termo, né? Então, vamos supor, uma lei que eu preveja que só vai valer a lei da Copa. Ela estabelecia alguns ilícitos que só vigoravam até 3 meses após a realização dos jogos, aqui no Brasil. Certo? Então, o que é que ela fez? Ela determinou um término da vigência daqueles dispositivos já definido, já pré-definido. É o que a gente chama de termo. Mas esse termo pode não ser certo. Pode ser futuro e incerto. Como quando a gente instaura um estado de calamidade. Então, aconteceram as chuvas no Rio Grande do Sul, houve várias situações de penúria, de calamidade mesmo do povo gaúcho, e eu não sabia quando o legislador ou o executivo que determinou aquela situação peculiar, não sabia quando a normalidade ia prevalecer no Estado. Então, eu vou dizer o seguinte, essa norma vai valer até que cessem os efeitos daquela calamidade. Entende? Então, é um evento futuro e incerto. Mas o término está ali determinado, com uma condição. Ok? Vamos falar um pouco da revogação agora. Os autores fazem uma distinção entre abrogação e derrogação. A abrogação seria a supressão total, quando o Código de Processo Civil revoga o Código de Processo Civil anterior totalmente, eu falo em abrogação. Mas eu tenho, por exemplo, o pacote anticrime. O pacote anticrime que instituiu, por exemplo, o Acordo de Não Persecução Penal. Ele derrogou o Código de Processo Penal em alguns dispositivos, porque foi uma supressão parcial, uma modificação parcial, pontual da lei anterior, certo? Não foi uma supressão total, que seria a abrogação. E outra coisa muito importante, pessoal, lembre que a gente falou, quando a gente se referiu às normas, a espécie normativa regra, de acordo com a nomenclatura de Roberto Alex. Como é que a gente resolve o problema da antinomia entre regras? Como é que a gente resolve o problema do conflito entre regras? Bom, eu posso me valer de um desses critérios aqui para a revogação. O primeiro critério que a gente aponta é o critério hierárquico. Se eu tenho uma norma constitucional colidindo com uma norma infraconstitucional, uma norma legal, por exemplo, a norma constitucional, ela prevalece sobre a legal, certo? Porque ela é hierarquicamente superior. Da mesma maneira como uma norma da lei, ela prevalece sobre uma norma de um decreto que se refere àquela lei. Ok? Então, esse é o critério hierárquico. Mas eu posso também falar do critério cronológico. Eu tenho uma lei mais recente que está colidindo com uma lei mais antiga.
se são leis, ó, estão no mesmo patamar hierárquico, como é que eu resolvo esse problema? A mais recente, ela prevalece sobre a mais antiga. Por quê, pessoal? Vocês acham que isso ocorre? Por que a mais recente prevalece sobre a mais antiga? Acho que o contexto social, não necessariamente, mas eu acho que tem muitas normas antigas que refletem costumes ou pensamentos que hoje não se adequam, né? Perfeito, Victor, exatamente. Se subentende, se presume que as normas mais recentes sejam mais adequadas ao momento atual, né? Ao momento que exigiu aquela modificação, em que aquelas normas mais antigas não sejam mais adequadas, né? Sejam antiquadas. Perfeito. Bom, a gente também fala da distinção entre a revogação tácita e a revogação expressa. Não sei se vocês já viram em dispositivos de leis mais antigas, que geralmente o último artigo dizia assim: revogam-se as disposições em contrário. Quando eu falo revogam-se as disposições em contrário, sem mencionar quais são essas disposições em contrário, eu estou falando da revogação tácita, certo? Ela está expressa, mas ela não diz exatamente quais as regras, os artigos que são revogados. Pela boa técnica legislativa, que é disciplinada por uma lei complementar, a que a gente já se referiu anteriormente, a boa técnica legislativa manda que o legislador ele indique exatamente as regras que são revogadas. Então, quando eu digo assim, a Lei 42, ela quer revogar o artigo 8º da Lei 41, eu tenho que dizer lá no final, revoga-se o artigo 8º da Lei 41. Entende? Mas se eu não disser, ou seja, se eu trair a boa técnica, o que essa revogação vai acontecer mesmo assim? O que vocês acham? E se vocês acham que ela ocorre por que critério? Entenderam a pergunta? Respondendo a pergunta, se eu tenho a Lei 42, que está do mesmo tempo da 41, e que é colidente com a 41, a rigor, eu não precisaria dizer, né? É da boa técnica, mas a técnica, por vezes, falha. Mas, pelo critério cronológico, a 42 prevalece sobre a 41, porque ela é mais recente. Entende? Então, existe aí, no caso, uma revogação tácita, não expressa. Ok? Outra questão interessante é o que a gente chama de repristinação. A repristinação acontece, acompanhe comigo, quando a norma revogada, deixa eu só admitir aqui, porque essa parte é importante. A repristinação acontece quando a norma revogada retoma sua vigência, porque a norma revogadora foi revogada por uma lei posterior. Todo mundo entendeu, não é isso? Podemos passar para frente? Não, professor, repete, por favor. Certo, eu estava esperando isso. Se passasse para frente, aí eu ia ver que ninguém estava prestando atenção no que eu estava falando, né? Vamos lá. Nós temos uma lei 1, que disciplina determinado caso. Nós temos a lei 2, que também disciplina determinada situação, e aí ela diz, olha, a lei 1 está antiquada, eu vou revogar a lei 1. A lei 2 revogou a lei 1, beleza. Depois de muito tempo, vem a lei 3 revogando a lei 2. Aí o intérprete pode dizer, bom, se a lei 3 revogou a lei 2 e a lei 2 tinha revogado a lei 1, então quer dizer que a lei 1 não está mais revogada, porque revogou, inclusive, a revogação da 1. É esse fenômeno que a gente chama de repristinação. É como se fosse a ressurreição dos mortos, né? Dos mortos legais. Então, isso, a rigor, não é admitido no nosso ordenamento jurídico. O nosso legislador disse que só existe repristinação se o legislador expressamente
admitir essa repristinação. Dizer, olha, a norma 3 revogou a 2, então vai valer de novo a 1. Porque, nesse caso, é como se o legislador atual estivesse adotando a 1 como uma disciplina viável, né, atual, certo? Então, a rigor ela não acontece, mas se houver expressa determinação do legislador, ela pode acontecer. Está mais claro agora? Acho que sim. Pronto, perfeito. Professor, só um momento, rapidinho, só para ver se eu entendi. Certo. No caso, se a lei 3 revogou a lei 2 e a lei 2 revogou a lei 1. Isso. Aí, no caso, fica valendo tanto a lei 3 quanto a lei 1 ou Exato. não? Exato. Okay. Exatamente. Se a lei 3 tiver... E nesse caso, assim, deixar bem claro, somente se o legislador expressamente admitir. Porque se a lei 3 revoga a 2, ela não faz ressurgir os termos da 1, não. Somente em casos excepcionais em que o legislador admite isso expressamente, certo? Porque imaginem a balbúrdia que surgiria quando toda lei revogada fosse repristinar, ou seja, fosse ressurgir quando a sua lei revogadora fosse revogada. A gente ia ter vindo os zumbis lá do século XVIII, XVII, né, vindo à tona, quando as normas revogadoras dessas leis fossem revogadas, certo? Então, a bem de um ordenamento jurídico racional, né, mais organizado, a gente tem essa vedação, certo? E as cláusulas... Alguma dúvida persistente? Não. Não, certo. Perfeito. E as cláusulas pétreas, pessoal, são cláusulas, né, são indicativos constitucionais que impedem a revogação de algumas normas da Constituição, certo? Então, os direitos fundamentais, por exemplo, não podem ser revogados, pelo menos a supressão dos direitos fundamentais, existe uma discussão aí, modificações podem, supressão não, mas isso também é discutível, certo? Mas, de todo modo, é um núcleo duro da Constituição em que não se admite emenda constitucional, não se admite modificação por emenda constitucional sequer. E existe até a discussão se uma nova Constituição poderia representar a modificação dessas normas das cláusulas pétreas, mas isso também é discutível. Ok? Bom, essa é a questão da vigência das normas legais no tempo. E no espaço, pessoal? A regra é da territorialidade. Então, se eu tenho uma norma de Natal, uma norma do município de Natal, ela vai valer no território do município de Natal. Se eu tenho uma norma brasileira, ela vale em todo o território brasileiro. Se eu tenho uma norma chilena, ela vale apenas no território chileno, certo? Essa é a regra. Mas existem também possibilidades de extraterritorialidade. Quando eu tenho uma regra que se aplica... lembram do quando a gente falou em direito internacional privado, né? Eu tenho uma norma que eu posso... de um estrangeiro vem para o país, mas a ele pode ser aplicada a norma de um outro país, desde que haja um entendimento entre esses países em relação a essa aplicação. Ok? Deixa eu só permitir aqui. Pronto. Tá bem entendido isso aqui, pessoal, em relação às normas legais do espaço? Bom, aí a gente chega finalmente à questão da retroatividade. Pois não, Andrew? Nas regras legais no espaço, tem condições? Pode haver condições, porque isso depende muito, quando se trata de um conflito de normas legais,
eu tenho que obedecer a determinados condicionantes, né? Então, assim, só se aplica a norma estrangeira se os bens dessas pessoas envolvidas estiverem no estrangeiro, nesse outro país, entende? Então, tem essas condições. Não sei se era isso que você estava questionando. Era assim, era só para... É. Na verdade, era mais para saber onde é que eu posso aplicar uma norma de um determinado país numa outra nação, alguém que está em outra nação, ou vice-versa. Certo. Vamos lá. Se eu tenho vamos imaginar, um chinês é condenado à morte em seu país e foge. E foge para o país, para o Brasil, quer dizer. Chega aí no Brasil, ele é descoberto. Aí o governo chinês manda ele de volta para cá, que ele tem uma pena a cumprir. O Brasil não vai cumprir essa deportação, expulsão, que seja o quê, porque há uma regra interna de impedir que ele seja deportado para cumprir uma pena que não existe no nosso ordenamento jurídico, que é a pena de morte. Entende? Então, o direito brasileiro termina tendo extraterritorialidade em relação ao direito chinês, porque vai se aplicar um chinês que foi condenado em seu país, mas só pelo fato de ele estar no Brasil, ele não vai poder ser deportado. Certo? Isso Então, se aplica mesmo quando a pessoa não é um cidadão, ou naturalizado aqui? mesmo nesse caso. Ele é um chinês, não tem nacionalidade brasileira, mas por questão de coerência do sistema, a gente não permite essa deportação, porque no fato seria admitir o cumprimento de uma pena que a gente não prevê aqui no nosso ordenamento. Certo? Só admitir aqui. Bom, nós temos também agora a questão da retroatividade. Falamos em validade formal, falamos em vigência, que vai se desenvolver aí no âmbito territorial ou temporal, mas agora a gente tem que falar sobre a eficácia. A eficácia é a possibilidade de produção de efeitos, certo? A retroatividade é o que a gente chama de eficácia para o passado. A norma legal, ela produz efeitos em relação a situações pretéritas, em relação a situações que já ocorreram, certo? E geralmente isso já se aplica. Vamos imaginar eu tenho um processo, né? E aí esse processo ele tá correndo. Então, uma lei processual pode atingir atos processuais anteriores para dizerem se eles precisam ser repetidos, se eles podem ser convalidados, assim por diante. Nós temos a eficácia do passado como regra, mas nós temos alguns limites, algumas exceções, algumas impossibilidades de retroatividade. Por exemplo, direito adquirido. O direito adquirido, ele não pode ser atingido por uma norma posterior, porque aquele direito já foi incorporado ao patrimônio do sujeito, certo? A gente sempre dá o exemplo da aposentadoria. Vamos supor que eu tenha 65 anos, tenha 30 anos de contribuição à Previdência, e são esses os requisitos que a lei atual exige para a aposentadoria. Mas eu não me aposento, eu gosto de ensinar, de dar aula, eu quero me aposentar mesmo na compulsória, com 75 anos. Só que amanhã é promulgada uma reforma da Previdência em que se exige para a aposentadoria 85 anos e 50 anos de contribuição. Aí diz, pelo amor de Deus. E agora? Aí eu pergunto a vocês, eu vou poder me aposentar amanhã com as regras da lei anterior, ou eu perdi a chance, não me aposentei quando poderia e simplesmente vou ter que suportar o efeito dessas novas regras?
que vocês acham? Eu acho que vai ter que agora se aposentar de acordo com essa nova norma, né? Todo mundo concorda? Eu acho que não. O professor de sociologia, se não me engano, falou um negócio parecido com ele, que, tipo, do tempo dele, alguma coisa assim, pelo tempo dele, ele se aposenta de acordo com não sei o que lá antigo. Um negócio assim, ele falou que o que Sim. está agora não vai valer para ele. Algo assim. E por que não vale? Se a norma Professor, foi anterior e a pessoa não tem professor, a nova norma determina, por que isso? eu acho, professor, acho Nelson. que só vai haver a retroatividade, acredito que se for para trazer algum benefício, se caso for beneficiar o constituinte. Então, nesse caso, não me beneficia, então a nova norma prevalece, na sua opinião. Seria, Diga aí. seria pela distinção entre o tempo em que a norma foi feita com a decisão tomada? Como assim? Tipo, para pessoas que estavam lá atrás, que estavam naquele sistema antigo, é claro que com as devidas regras vale para eles, mas quando a gente passa, essa medida aqui agora está em vigor, vale para pessoas que aquela norma determina. A distinção pelo tempo da decisão, no caso. Se a pessoa já cumpre os requisitos para a aposentadoria, esse direito é adquirido. Ou seja, já se incorporou ao patrimônio da pessoa, dos direitos. Pois não, Ellen? Então, no caso, é tipo a irretroatividade da lei. Nesse Da caso. lei nova. Isso? Exatamente. Ok. Ou seja, ela contraria essa situação, contraria a regra da retroatividade da lei, da eficácia para o passado. Certo? Porque aquele direito já foi adquirido. Mas vamos imaginar a seguinte situação. A lei atual exige 65 anos e 30 anos 65 anos de idade e 30 anos de contribuição. E amanhã eu só tenho 64 anos e 29 anos de contribuição. Amanhã eu vejo uma nova lei sendo promulgada que exige 80 anos de idade e 40 de contribuição. Aí eu vou dizer, não quero saber, não. Eu estava regulando minha vida para me aposentar aos 65. Aumentou para 80, eu não quero nem saber. Eu quero me aposentar aos 65, como eu fiz durante toda a minha vida. Vocês acham que nesse caso, porque ele estava na peinha, né, quase conseguindo as condições, eu vou ter o mesmo benefício? O que vocês acham? O senhor falou aí que quando você atinge os requisitos, você adquire o direito adquirido. Se você não conseguiu atingir a meta, você não tem o direito a Pois é, porque eu não tenho direito adquirido, eu tenho o que se chama de expectativa de direito, certo? Eu tenho aquela expectativa de preencher os requisitos, mas como eu não preenchi os requisitos, esse direito ainda não foi adquirido, não foi incorporado ao meu patrimônio. Portanto, a nova lei passa a vigorar para a minha situação, certo? Tem a retroatividade, tem a eficácia para o passado, para atingir a minha situação de aposentadoria, certo? A mesma lógica existe em relação ao ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito é aquele que é praticado seguindo todas as regras, as normas como todo, para que disciplinam determinado ato, e mesmo que a disciplina depois mude, se aquele ato já cumpriu todos os seus requisitos, já apareceu no mundo real,
já produziu seus efeitos, aquele ato jurídico não vai ser atingido pela nova lei. Em outra situação, a coisa julgada. Eu tenho uma pessoa que é julgada por determinado crime, por exemplo. Se aquela pessoa ela é condenada a 4 anos de reclusão por um determinado crime, e esse crime depois tem uma pena aumentada, eu não posso dizer, vamos aumentar a pena de fulano, porque na época que ele foi condenado, a pena era menor, agora aumentou a pena, né? Não. Houve coisa julgada. Então, a nova lei não pode atingir a situação pretérita, certo? Isso só não acontece, só existe a possibilidade de retroatividade quando a lei penal é mais benéfica. Alguém citou aqui anteriormente. Então, a lei penal, como toda lei sancionatória, né, quando ela é mais benéfica para o acusado, para o infrator, ela sempre retroage. Só retroage para beneficiar o réu, o acusado ou o condenado. Certo? Vamos imaginar, a pessoa foi condenada por uso de entorpecente. O Supremo vem, numa decisão, determina que o uso de determinado entorpecente não constitui crime. O que vai acontecer? Vai haver uma retroatividade desse entendimento para revogar essa coisa julgada. É um caso excepcional, porque, via de regra, a coisa julgada não pode ser desconstituída. Certo? Tranquilo? E aí, no mesmo entendimento, pessoal, a gente tem a ultratividade, que é a eficácia para o futuro. Então, no caso do direito adquirido, o que acontece? Existe a ultratividade da lei anterior, que foi revogada. A lei anterior regia um direito que foi já adquirido, e ela vai ter eficácia para o futuro, porque ela termina lançando efeitos para o momento atual em que aquela regra nem mais existe. Ela já foi revogada, entende? É o que a gente compreende como ultratividade, é o contrário da retroatividade. A retroatividade é a eficácia para o passado, a ultratividade é a eficácia para o futuro. Certo? Tranquilo? Para finalizar, pessoal, eu vou falar para vocês sobre a teoria do ordenamento jurídico. Veja, Norberto Bobbio, a gente já citou esse pensador anteriormente, tem 2 livros, um livro sobre norma jurídica e um livro sobre ordenamento jurídico. A teoria da norma jurídica e a teoria do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico, ele é mais completo, certo? Porque ele, na verdade, constitui um conjunto de normas jurídicas, certo? E não é um conjunto desorganizado, é um conjunto que se compreende como sistema. E não sei se vocês lembram das lições lá de matemática sobre o sistema, mas o sistema, ele, na verdade, ele se vale de vários elementos, e esses elementos se comunicam a partir de determinadas regras. No sistema jurídico, no ordenamento jurídico, a gente obedece a mesma lógica. Nós temos vários elementos, vamos imaginar, nós temos leis, nós temos códigos, nós temos a Constituição, nós temos julgados do Supremo, são vários elementos. E como é que esses elementos se organizam? Naquilo que a gente chama de estrutura. O conjunto desses elementos a gente pode entender como repertório, e a forma como esses elementos se organizam, a gente pode entender como estrutura, porque é como se estabelecem as relações entre esses elementos. Então, como é que eu vou entender isso? Eu tenho uma lei, e eu tenho a Constituição, certo? São elementos desse sistema jurídico. Como é que a lei se relaciona com a Constituição? A Constituição diz: existe um processo de controle de constitucionalidade das leis. Então,
O próprio sistema diz lá como é que se relaciona a lei e Constituição, entende? Ou o próprio sistema tem que prever como é que eu vou preencher eventuais lacunas da lei. A gente já falou sobre isso. Eu vou preencher lacunas da lei com princípios gerais do direito, com costume pretelegem, com analogia, certo? Então, é uma maneira de a estrutura responder pela unicidade desse sistema, certo? Bem entendido, pessoal? Ok? Até aqui? Não é isso que eu estou falando? Desligar. Sim. Só um minutinho, pessoal. Alguma dúvida? Bom, Kelsen vai ter vai fazer uma divisão lá na teoria puro direito, em que ele vai tratar de assuntos que dizem respeito ao que ele chama de estática jurídica, que dizem respeito à norma. Então, por exemplo, quando ele fala de sanção, dever, direito subjetivo, relação jurídica, sujeito, ele está falando sobre a norma. Então, a esse conjunto de elementos, né, que a gente que Kelsen vai tratar sobre o capítulo da estática jurídica. Na dinâmica jurídica, ele vai dizer respeito ao ordenamento jurídico. Então, por exemplo, fundamento de validade, né? Quando ele determina que a Constituição é o fundamento de validade da norma legal, que é o fundamento de validade da norma do decreto, né? A norma infralegal e assim por diante. A estrutura das fontes, ele chama de dinâmica jurídica porque está se referindo não à norma especificamente, mas ao ordenamento. Como é que se relacionam as fontes, certo? Bem entendido? E aí, pessoal, para concluir, nós temos, obviamente, os problemas essenciais da teoria do ordenamento jurídico. O primeiro problema natural é o da hierarquia normativa. Eu preciso resolver, no ordenamento jurídico, qual é a norma hierarquicamente superior. Quando eu tenho um conflito de normas, a chamada antinomia, o que é que vai prevalecer? Vai prevalecer a norma legal ou a norma constitucional? A norma do decreto ou a norma da lei? Certo? É um problema típico do ordenamento jurídico. O outro é a questão das lacunas do direito. Certo? Quando eu estou diante de uma lei que é lacunosa, que ela não é completa, ela não se aplica ao meu caso concreto, e eu preciso de uma solução para ela, para essa situação, onde é que eu vou buscar essa solução? Eu posso recorrer aos costumes? Eu posso recorrer à jurisprudência? Eu posso recorrer a princípios gerais? Então, é um problema do ordenamento jurídico, para que o ordenamento jurídico não tenha lacunas. Eu posso admitir lacunas na norma, eu posso admitir lacunas na lei, mas não no ordenamento jurídico, segundo Humberto Bobbio, certo? E, finalmente, eu tenho já um problema mais recente, que é a inter-relação entre ordenamentos jurídicos. O professor Marcelo Neves tem um livro que fala do transconstitucionalismo, da relação entre constituições, entre ordenamentos, entre normas constitucionais e práticas constitucionais de países diversos, porque os ordenamentos também se relacionam, certo? Então, quando eu tenho uma relação entre ordenamentos, entre o ordenamento jurídico brasileiro e o ordenamento jurídico português, entre o ordenamento jurídico norte-americano e o ordenamento jurídico italiano, aí também eu tenho um problema para ser resolvido ou tratado, disciplinado no âmbito da teoria do ordenamento jurídico, certo? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tranquilo?
Bom, pessoal, com isso, a gente termina a parte de norma jurídica e teoria do ordenamento jurídico. Falta agora apenas os aspectos estruturais do direito. Em relação a eles, eu vou refletir como é que vai ser a melhor maneira da gente tratar dessas questões, e aí a gente conversa sobre os novos passos, né, os próximos passos pelo SIGA-A, tá certo? E aí eu falo para vocês em seguida. Eu vou ter que terminar por aqui, porque aconteceu uma pequena intercorrência aqui, mas a gente... Pois não, Ellen? Professor, rapidinho, para o senhor anexar essa gravação, o senhor acha que consegue anexar quando para os alunos que não puderam assistir? Até amanhã, sem falta. Ok, obrigado. Viu? Eu demorei um pouco mais nessa outra, mas essa eu baixo daqui a pouquinho, já coloco até amanhã. Pois, deixa eu ver aqui mais... Andrew, pois não, Andrew? Professor, a prova da segunda unidade vem até aqui? A gente, em tese, teria a aula da terça-feira, né? Mas aí eu vou refletir como é que vai ser, e aí eu comunico a vocês no SIGA-A, certo? A nossa programação... Boa noite, Bárbara. A nossa programação é para realizar a nossa prova na próxima quinta-feira, como vocês pediram. Certo? Alguma dúvida mais, pessoal? Bom, então eu vou encerrando aqui a gravação, certo? Agradecendo a todos e a todas que contribuíram aqui com essa aula e pela compreensão também de vocês, certo? E a gente vai se comunicando para ver como serão nossos próximos passos, certo?